que veio bem arrumado ali, né? Mas é uma troca de experiências, é uma primeira tentativa de fazer alguma coisa aqui na cidade, de repente voltado mais ao esporte que a gente gosta de praticar. E também valorizar cada um que se inscreveu, que veio no sábado de tarde. Podia estar pedalando, né? O dia tá bom, hoje eu vou pedalar. A gente veio aqui conversar. Então, a gente vai funcionar, a nossa atividade vai funcionar mais ou menos assim. A gente vai ter 4 palestras, não são palestras muito longas, tá? E no final vai ter um tempo aberto para discussão. O Paulo trouxe uma bicicleta aqui para a gente sortear. Bom, eu vou falar primeiro um pouquinho sobre técnica de pedalada, que foi mais ou menos relacionado a isso que eu comecei a estudar um tempo atrás. Sou formado em educação física, o ciclismo, e também o Pablo teve um papel muito importante nisso, né? Porque nós estávamos aqui conversando, né? Quando eu comecei a estudar foi depois que eu conheci ele lá em Santa Maria, porque eu morava lá. E também, depois o Diego vai falar um pouco sobre nutrição, alimentação, exercício. Depois o Fábio. O Diego não fiz mais introduções, porque vocês conhecem ele daqui, né? O Fábio, ele é um grande amigo meu, um colega lá de Porto Alegre. Ele está terminando o doutorado dele também, lá onde eu fiz, e foi ciclista durante muito tempo, né? Agora não, né, Fábio? Agora estou voltando, sempre voltando. Está voltando, ele está sempre voltando. Então, queria agradecer, Fábio, tu ter vindo para cá depois de estar cruzando o Rio Grande de carro aí, né? Porque ele estava em Santo Ângelo, veio para cá. E depois, por fim, talvez seja o que vocês estejam mais ansiosos para escutar falar, né? Que é o Pablo comentando um pouco sobre a experiência competitiva, de como se preparar, se organizar para uma competição, independente do nível, né? Como eu digo, não, depende do nível, sempre há competição. Competição vai nos motivar, desde que ela seja sadia. E o Pablo dispensa apresentações, né? Um ciclista conhecido aí, muitos já conheciam ele. Um cara super gente boa, vai estar aqui com a gente hoje, amanhã, para bater um papo. Então, para começar, eu queria agradecer, né? Agradecer vocês por estarem aqui, por terem confiado, né, nessa atividade aí. Deixa eu só que eu perdi a tampa do negócio aqui. Tem umas fotos que eu peguei aí, né, das nossas andanças. Eu queria agradecer também, especialmente ao Paulo, por ter se deslocado até aqui. Tem algumas fotos da época que nós estudávamos. Eu estudava educação física e fazendo algumas pesquisas relacionadas ao esporte. E o Pablo, além de ser o atleta campeão da época, né, ele era o nosso sujeito, né, como a gente chama, quem vem para o laboratório para participar da pesquisa oficial. Precisava de alguma coisa, a gente ligava para ele e ele de tarde estava lá, né? Matava uma aulinha aqui, outra ali, né? Para ajustar os horários. Então tem uma história muito legal aqui de vários anos aí envolvidas, né? Dele contribuindo não só para competindo e motivando a gente a praticar, mas também ajudando que os estudos na área se desenvolvessem. Eu queria também agradecer o pessoal que trabalha comigo aqui na universidade, o pessoal do laboratório. Tem o pessoal mais recente do grupo, que eu não tenho a fotinha padrão ainda, né? Mas principalmente o pessoal que está aqui, a Suelen, a Cris, o Will, o Renato, a Giza, que ajudaram a organizar a atividade aqui hoje, porque sozinho você sabe que não tem como, né? E também no início, né, eu vou aproveitar que vocês vieram até aqui, né? Vou falar um pouquinho de uma coisa relacionada a isso, que é a situação de troca e de produção de conhecimento que a gente está tendo aqui hoje. Muita gente, o Rogério foi que brincou comigo: "Pô, Felipe, depois de quantos anos vai fazer eu acabar sentado assistir uma aula de novo?" Acabou que infelizmente não pôde vir hoje, né? Mas construir o conhecimento não dá, é como construir um prédio, entendeu? Não tem como construir sozinho, ninguém consegue construir sozinho. Então, para construir esse conhecimento, a gente precisa trabalhar em equipe. Então, a experiência que um tem, a vivência que o outro tem, a observação de um ou do outro vai ajudar para que nós todos consigamos entender algumas coisas e melhorar o nosso desempenho, a nossa prática, o prazer que a gente tem em fazer o exercício. Então, a universidade tem, obviamente, um papel importante nessa questão do conhecimento. Então, aqui é uma foto do nosso campus. Você já conhecia esse campus, obviamente, porque antes ele era da PUC, né? E aqui dentro a gente tem uma universidade que é gratuita, que vai completando aí, vai para o 7º ano de estabelecimento aqui. Gratuita, não tem
Não tem só aqui em Uruguaiana, tem 10 cidades, né, aqui do Rio Grande do Sul, da fronteira oeste, são cerca de 12 mil alunos de graduação e pós-graduação. E o nosso campus aqui, ele tem uma identidade maior com a ciência da saúde. O ingresso é pelo SISU, então quem vai fazer a faculdade tem que fazer o Enem, aquela prova que tem todo ano, né? E aí cada curso vai ter o seu score lá, né, mínimo para o Enem. Além disso, tem muitos programas de apoio aqui dentro da universidade, com bolsas de projetos e de pesquisa, extensão, enfim, trabalho na comunidade. Os estudantes, eles têm as aulas, eles participam também de atividades adicionais e, eventualmente, eles podem ter uma bolsa de estudos para isso. E as atividades envolvem, então, o ensino, que é aquela coisa clássica que vocês têm na cabeça aí da sala de aula, mas a universidade é muito mais do que a sala de aula, né? Então, a gente tem aqui muitas atividades de pesquisa e extensão, pesquisas em vários laboratórios que nós temos aqui no campus e extensão em vários locais da comunidade, e talvez algum de vocês até já tenha participado de algum projeto de extensão. Esses são os cursos que a gente tem aqui, são cursos diurnos e noturnos, certo? Então, Ciências da Natureza, Educação Física são cursos noturnos, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Tecnologia e Agricultura são cursos diurnos. E no ano que vem nós temos 2 cursos que estão para iniciar, que é Educação Especial, que se eu não me engano vai ser noturno, e o curso de Medicina, que está na mídia e vocês já devem ter visto falar. Também tem curso de pós-graduação, para quem já tem uma graduação e quiser continuar estudando. São 3 cursos de especialização, Educação em Ciências, Cultura Afro-Indígena, que eu resumi o nome, é um nome um pouco maior, e Neurociência e Educação, esse curso vai começar ano que vem. Temos 3 cursos de mestrado, em Bioquímica, Ciências Farmacêuticas e Ciência Animal, e temos um curso de doutorado, que foi o primeiro curso de doutorado da Unipampa, em Bioquímica. Então tudo isso funciona aqui nesse campus. E nós, praticamente, eu trabalho numa área que a gente chama de neuromecânica, que estuda um pouco de como que o nosso cérebro interage com os músculos, né? Nós temos um laboratório montado aqui, que talvez vocês vão ter experiência de conhecer em projetos futuros que vocês venham a participar, onde nós fazemos alguns estudos sobre como os padrões motores acontecem, como é que eu posso prevenir uma lesão, como é que eu posso melhorar um desempenho. Então tem várias figurinhas aqui que ilustram isso, né? Nosso laboratório parece às vezes um lugar daqueles que fazem videogame, né? Mas só que não, como eu digo, né? E eventualmente agora, a partir desse ano, eu tenho muito interesse em, de repente, ativar alguns projetos com esporte, foi uma coisa que eu estudei muito tempo, né? E quando eu vim para cá, eu acabei mudando o meu foco de investigação para outra área. Então esse é o laboratório. E o objetivo, então, desse evento hoje é compartilhar, tá? E não quer dizer que só quem está aqui na frente tem o que compartilhar, muito pelo contrário. Quando a gente abrir para discussão, a gente vai ver que tem muita gente com muita experiência que pode estar ajudando também. Eu acho que a gente está aqui para se ajudar, né? E quem sabe, por que não, né? Motivar aí edições futuras. Então, antes da gente começar a falar da técnica, né? Que é o que talvez vai ser o mais interessante, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Me desculpem os que já conhecem o vídeo, mas eu achei ele muito interessante para a gente se motivar um pouco aí para esse final de semana. Rise and shine. 6 a.m. and your hand can't make it to the alarm clock before the voices in your head start telling you that it's too early, too dark, and too cold to get out of bed. Aching muscles lie still in rebellion, pretending not to hear your brain commanding them to move. A legion of voices are shouting their unanimous permission for you to hit the snooze button and go back to dreamland. But you didn't ask their opinion. The voice you've chosen to listen to is one of defiance. A voice that says there was a reason you set that alarm in the first place. So sit up, put your feet on the floor, and don't look back, because we've got work to do. Welcome to the grind. For what is each day but a series of conflicts between the right way and the easy way? 10,000 streams fan out like a river delta before you, each one promising the path of least resistance. Thing is, you're headed upstream. And when you make that choice, when you decide to turn your back on what's comfortable and safe and what some would call common sense, well, that's day one. From there, it only gets tougher. So just make sure this is something you want, because the easy way out will always be there, ready to wash you away. All you have to do is pick up your feet. But you aren't going
to, are you? With each step comes the decision to take another. You're on your way now, but this is no time to dwell on how far you've come. You're in a fight against an opponent you can't see, but oh, you can feel him on your heels, can't you? Feel him breathing down your neck. You know what that is? That's you. Your fears, your doubts, and insecurities all lined up like a firing squad, ready to shoot you out of the sky. But don't lose heart. While they're not easily defeated, they are far from invincible. Remember, this is the grind, the battle royale between you and your mind, your body, and the devil on your shoulder who's telling you that this is just a game. This is just a waste of time. Your opponents are stronger than you. Drown out the voice of uncertainty with the sound of your own heartbeat. Burn away your self-doubt with a fire lit beneath you. Remember what we're fighting for, and never forget that momentum is a cruel mistress. She can turn on a dime with the smallest mistake. She is ever searching for the weak place in your armor, that one tiny thing you forgot to prepare for. So as long as the devil is hiding the details, the question remains, is that all you got? Are you sure? And when the answer is yes, and you've done all you can to prepare yourself for battle, then it's time to go forth and boldly face your enemy, the enemy within. Only now you must take that fight into the open, into hostile territory. You're a lion in a field of lions, all hunting the same elusive prey with a desperate starvation that says victory is the only thing that can keep you alive. So believe that voice that says you can run a little faster, and you can throw a little harder, and that for you, the laws of physics are merely a suggestion. So rise and shine. Bom, eu acho que esse vídeo circulou já pelo WhatsApp, eu agradeço a gurizada que enviou no grupo lá. E é bem verdade, né? Eu acho que a gente precisa de motivação, né? E o que faz evoluir é mudar, é ser um pouco diferente do que eu era 5 minutos atrás. Então, quem sabe, vamos ver se a gente consegue sair daqui um pouco diferente hoje, né? Ou não. Então, vamos lá. Antes da gente falar de técnica, a técnica envolve também alguns cuidados, né? E a gente... Boa parte dessa mobilização que teve toda aqui, né, até isso aqui está acontecendo, foi um incidente que aconteceu com um colega nosso na estrada um tempo atrás, né? E eu acho que ontem a mulher na rádio me disse assim, porque o ciclismo está na moda, né? Eu olhei para ela e falei, não tem essa de moda, entendeu? Moda é um negócio que começa e sai, entendeu? A estação que vem, o Marcelo pode nos ajudar aí, né? Ele que entende essas coisas, depois vai embora, não é assim. Né? É um esporte que as pessoas praticam desde sempre. Mas a gente tem o problema do trânsito e a gente precisa tomar alguns cuidados. Pessoal, assim, não vai mudar o uruguaiano, não é só uruguaiano, entendeu? Você pode conversar com o Fábio, que não é daqui, com o Pablo, que não é daqui, e eles vão dizer que acontece em outros lugares também. Então a gente tem que ter alguns cuidados para que a gente consiga obter o sucesso que a gente quer, ou seja, ter o respeito. É respeitar para ser respeitado, né? E eu selecionei algumas aqui, né, importantes. Então, por exemplo, eu vejo muito o pessoal andando na contramão, mesmo na BR aqui, né, que faz esse trajeto todo dia. Não dá para andar na contramão, entendeu? Não é porque, mas é que eu quero ver o carro. A questão é que se tu tiver a 40 por hora e o carro vier a 80 por hora, o impacto de vocês é 120 km por hora. Se tu estiver indo na mesma mão que o carro, vai ser a metade da velocidade, porque elas vão... não vai somar uma contra a outra. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Tá? Andando na cidade, tem alguns detalhezinhos, não vou ler tudo aqui, tá? Porque o slide está aí, vocês podem dar uma olhadinha, depois a gente vai disponibilizar isso. Mas, por exemplo, na cidade, o que é recomendado é que o ciclista ande em linha. O que a gente faz? A gente anda um do lado do outro para conversar, né? Eu sei.
É importante, quando é mão única, talvez é tranquilo. Agora, quando é ida e volta mesmo a rua, a gente tem que cuidar, né? Semáforo, o semáforo está lá e assim, a gente quer que o carro pare para nós passar, mas a gente não quer parar para o carro, né? Então, são coisinhas pequenas, sabe, que se aquela pessoa olha assim, por isso, eles não respeitam nada, eles acham que são os donos da estrada. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Outra coisa que dá multa, segundo o Código de Trânsito, andar de bicicleta na faixa de pedestre dá multa e apreensão da bicicleta. Aqui no Goiânia só não dá apreensão porque não tem mais policial na rua. Se tivesse mais, os caras iam prender. E aí pronto, vai pagar para tirar da bicicleta de lá, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa, roupas e iluminação, a gente tem que se fazer visível, tá? Na estrada, tem alguns cuidados básicos, não usar fone de ouvido. Tá? Mas é que eu gosto de escutar a rádio, mas aí tu não escuta o movimento da rua, né? Então tem que tomar cuidado. Nunca na contramão, andar pela direita sempre, né? Andar em pares e não em linha. Então quando tiver mais que 5 ciclistas, 6, 7 em linha, o que vai acontecer? Para o carro conseguir ultrapassar, ele vai precisar de uma distância muito grande. Se tiver em pares, essa distância vai ser menor, vai ser menos comprida a linha, né? E ele consegue ultrapassar mais fácil. Parece bobagem, mas é assim que funciona, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Sinalizar, né? Quando a gente está andando, principalmente quando está andando sozinho, sinalizar para os carros. E quando está andando em grupo, sinalizar para quem está andando junto. Então, do contrário, o cara vai na frente a 30, 35, depende se quem está, né? Se é o Diego que está puxando, se é o Abrilice e tal, a 40, 50, e daqui a pouco, do nada, muda de direção e quem vem atrás se perde, né? Então, tem sinais que são sugeridos para isso, né? Para que a gente consiga, quando vai dobrar numa esquina, quando vai cruzar uma rua, aí pode assim, não, mas não adianta fazer porque ninguém dá bola. Vamos continuar não dando bola se a gente não começar a fazer, entendeu? Isso é educação no trânsito. E só jogar para os motoristas, para os motoqueiros, não dá, né? A gente tem que fazer a nossa parte, tomar esses cuidados. Eu acho que é muito importante, porque do contrário não adianta nada aparecer na RBS TV lá, os ciclistas, que legal, né? Roupa colorida. E os caras não respeitam, por quê? Porque a gente acaba, né, fazendo tudo de qualquer jeito. Então, são algumas regrinhas simples que podem nos ajudar, né, a evoluir um pouco nesse convívio. E aí vamos pensar agora, tá bom, já entendemos como é que sinaliza e tal, vamos pensar como é que é essa pedalada aí, né? Eu selecionei alguns itens que eu achei importante para não ficar muito longo, né? Todo mundo sabe que desempenho, quer dizer, pelo menos todo mundo que pedala, né? Sabe que o desempenho está relacionado com quanta potência tu consegue gerar, né? Então, quanta força, quanto trabalho tu consegue gerar naquele intervalo de tempo. E gerar potência depende de aplicar força no pedal e da cadência, que é o giro, né? Dizem assim, o fulano pedala demais, mas olha, ele gira um monte, né? Não é à toa que ele pedala demais, né? Talvez ele pedala demais porque ele gira um monte também. E aí eu vou mostrar para vocês algumas evidências aí para isso. Então, primeira coisa, normalmente a gente usa aquele pedal de engate, né? Que tem algumas funções interessantes de dar mais estabilidade, né? Óbvio que no começo quem nunca usou estranha um pouquinho. Todo mundo um dia vai comprar um terreno, isso vai acontecer, não tem problema, isso faz parte, né? Cuidar só para não se machucar muito quando cai. E esse pedal, ele tem vários tipos, enfim, né? Uns mais leves, outros mais pesados, mas todos têm a mesma função. Dar um apoio firme para o pé no momento de empurrar o pedal. E empurrar o pedal é como tentar apertar um parafuso. Tá? A gente tem um eixo aqui onde o parafuso está sendo rosqueado e a gente vai aplicar a força naquela alavanca aqui. Quanto mais longe eu aplicar a força nessa distância aqui, mais fácil vai ser de apertar ou de afrouxar aquele parafuso. Todo mundo já viveu na prática isso. Então, só que esse lugar onde eu aperto o meu parafuso aqui, ele tem que ser rígido, porque se ele for mole, ele vai deformar, e o nosso pé é mole. Então o lugar de botar o clipe tem um sentido, né, de porque naquele local, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, quando a gente aplica a força no pedal, o pedal vai girar, vai tracionar a corrente, uma coisa tudo que a gente já está careca de saber, né? Agora, tem algumas coisas interessantes, por exemplo, nem toda a força que a gente aplica aqui é usada para gerar movimento. Porque essa força ela tem que estar sempre nessa posição, ela tem que estar sempre formando 90 graus com o pé de vela aqui. E a gente não consegue fazer isso o tempo inteiro.
Então acaba que tem algumas fases da pedalada que eu aplico mais força. Esse gráfico aqui está mostrando. Nessa região da pedalada aqui, do 40, 60 graus, ali, passando pelo 90 até aqui embaixo, é a fase onde eu aplico mais força. Então é o que a gente chama de fase propulsiva. Então é ali que eu tenho que empurrar o pedal. A fase em que eu estou puxando, voltando o pedal, todo mundo diz assim, mas é que eu vou botar o clipe porque é bom puxar o pedal. Primeiro assim, a gente às vezes acha que está fazendo, entendeu? Mas se tu medir, não está fazendo coisa nenhuma. O interessante, alguns estudos mostram, é não deixar que o pé fique pesando o pedal na volta. Agora, se você começar a empurrar e puxar, em seguida fadigou, porque gasta muita energia. Agora, manter um nível de contração dos músculos da perna para que pelo menos o pé não fique empurrando o pedal naquela volta, já ajuda muito. E isso é técnica, isso é treino que vai dar, né, essa característica aí. Então, tem que estar acostumado a usar o pedal para que ele ajude, e esse se acostumar é rápido, não dura muito tempo, não demora muito tempo. Eu tenho que aplicar força sempre no sentido perpendicular do meu pé de vela aqui. Isso vai fazer com que quando o meu pé está na horizontal, eu consiga aplicar mais força. Está meio subindo esse microfone, né? Então, olha essa figura aqui. Ela está mostrando, eu coloquei uma barrinha ali, porque a dica é que nós temos que manter o pé sempre horizontal quando está pedalando. Se vocês filmarem em câmera lenta o movimento, vocês já vê que às vezes quando... Então, começa aqui em cima, empurra, gira e volta. Por quê? Porque quando está em cima, eu tenho que empurrar para frente para poder criar aquela força. Depois, quando ele começou a baixar, eu vou empurrar para baixo. Pé sempre no horizontal. Depois eu vou voltar. Se a gente olhar um vídeo em câmera lenta de muitos de nós, o que a gente faz? A gente faz assim, a gente inclina o pé pedala fazendo força nesse sentido. O que acontece? Quando as articulações mexem, elas mudam a posição do músculo. E o nosso músculo é como se fosse um elástico, então tem alguns comprimentos que ele trabalha muito bem. Mas se ele for muito estirado ou muito encurtado, ele perde força. E isso é o que acontece. Então, e é por isso que a sapatilha tem o solado rígido. Pensa comigo, se não precisasse isso, a sapatilha poderia ser flexível. Mas não, ela tem o solado rígido justamente para isso, porque a gente consiga aplicar a força nela de cima para baixo, nesse sentido aqui. Quanto mais eu conseguir aplicar essa força fazendo a rotação, melhor vai ser. Melhor vai ser, não é só isso que determina uma boa técnica, né? Porque no laboratório que eu estudei e que o Fábio estuda hoje, está quase terminando lá o doutorado dele, uma vez o Oscar Galindes foi avaliado. Vocês lembram do Oscar Galindes? Era um triatleta argentino, ganhava tudo, que vinha no Brasil ganhava de todo mundo, né? E ele foi avaliado no laboratório, vários atletas passam lá, né? E avaliaram o Galindes pedalando e era um terror. Era um terror. Tudo errado. Mas o pedal do Galindes era o melhor do Ironman de Floripa, né? E aí o professor nosso, o saudoso professor Guimarães, que acabou falecendo infelizmente em 2005, né? Atropelado andando de bicicleta lá em Porto Alegre, era um triatleta, né? E ele falou assim, e agora o que eu vou falar pro Galindes? Como é que eu vou dizer que ele não sabe pedalar? Aí ele chegou, Galindes, tu te considera forte ou técnico? Não, eu sou um pistão, força. Bom, é isso mesmo que tu é. Tá confirmado. Ou seja, a técnica era muito ruim, mas ele era muito forte. Claro, um atleta já, como a gente diz, um atleta conformado, né? Já tem aquela coisa estabelecida, aquele padrão motor há muitos anos, né? Mas quem sabe no início, se ele tivesse uma técnica melhor, poderia ser ainda mais, né? Mas a gente tem que lembrar também que a gente está falando de 0,0001% dos praticantes, né? Esse tipo de cara está no 0,001%. O resto, para 99,99% das pessoas, melhorar a técnica vai melhorar o desempenho. Agora tem aqueles caras que são fora do comum, né? Que para eles, independente se ele sentar torto no banco ou não, ele vai ganhar a prova e pronto. Bom, mas para gerar essa potência, eu preciso aplicar muita força. Aonde é que eu aplico mais força no pedal? Quando ele está nessa posição aqui, ó. Imagina o pedal como um martelo, né? Ele está aqui, ó. Nessa posição aqui de torno de 90 graus, vai ser onde eu aplico mais força. Do 180 para frente é quando eu estou subindo ele de volta. Então olha o que tem que acontecer aqui, ó. Eu não posso ter força para baixo.
Não tem, se eu tivesse força negativa aqui, quer dizer que eu estaria fazendo para baixo. Então esse cara aqui, pedalando, é um ciclista de estrada, de um estudo que a gente fez há vários anos atrás aí, ele tinha sempre uma força no sentido do movimento, nunca contra o movimento. Então ele conseguia empurrar o pedal na fase de propulsão e na volta ele suspendia o pé dele, então ele não fazia força contra. Tá? Então isso é uma técnica muito boa. E atingia picos de força lá de 300, 400 newtons, isso aqui é bastante. Tá? Então dá para treinar isso? Dá, mas é chato. Não é aquele treino de andar 80 km que a gente gosta de fazer, que é até a antena. Tá? Ir até a antena e voltar não é treino técnico. Treino técnico vai ser um período que tu vai fazer específico do teu treino, depois sim, depois tu faz volume, né? A gente vai fazer. Tá? Porque o treino técnico tem que estar concentrado, tem que estar pensando, tem que estar se ajustando. No microfone de cá. No volume, acho. Ah, tá. Mas lá atrás tá ok? Tá. Então, esse treino ele pode ser mais curto, mas ele vai ser chato, mas ele é necessário. A gente tem que fazer esse treino para poder melhorar a nossa habilidade de produzir força. Outra coisa que eu tenho que cuidar é a posição, então, dessa aplicação de força. Lembre, o nosso pé ele é mole, né? Ele tem várias articulações ali conectadas. Então o clipe ele tem que estar num lugar que é um lugar rígido, que é bem nessa região aqui, antes do dedo começar. Né? Então olha só, aqui está o nosso pé, né? Cheio de ossinho, cheio de músculo, né? Todos esses músculos aqui, ó, eles dão muita mobilidade, e na ponta do pé também. Se colocar o clipe lá na ponta do pé, quando eu aplicar a força, o meu pé vai envergar. Quando ele envergar, essa força que ele se deslocou, que ele se deformou, eu perdi. Né? Se eu colocar no calcanhar, também não dá. Uma vez, na época que a gente estava estudando essas coisas, chegou um aluno novo no laboratório. Ele mandou uma mensagem: professor, eu sei como melhorar a técnica dos ciclistas. Eu falei: esse cara aí tem que ver, né? E ele falou assim: vamos colocar o clipe no calcanhar, porque imagina a força que ele vai fazer. Né? E eu olhei para ele e falei assim: tá, mas aí a gente teve uma discussão, tá, mas tu acha como? Me explica, como é que tu pensa isso? Né? Tudo bem, tu faz muita força, se quiser matar um negócio no chão, bate lá, tu fazendo muita força. Mas tu está anulando vários outros músculos que trabalham no tornozelo, tu poderia estar usando, então não vale a pena. Então o clipe tem que estar alinhado com o que a gente chama aqui de cabeça dos dedos, né? Nessa região aqui. E aí eu vou então criar aquela chave de boca, ó. Lá no tornozelo, vou deixar essa chave rígida para aplicar a força aqui nesse ponto. E aqui tem algumas figuras que ilustram mais ou menos como que a gente pode cuidar, né, para posicionar o eixo do pedal com o clipe, a figurinha ali, né? Muitos de nós acabam já usando dessa forma. Primeiro porque a sapatilha já vem com a furação mais ou menos por ali, né? Não tem muito o que inventar, né? E aí depois é percepção. Começa a andar e começa a perceber: ah, mas aí quando eu faço isso, quando eu faço aquilo. Tá? E o cara que treina muito tempo, se conhece muito. Qualquer coisinha, chegar aqui na bicicleta do Pablo, né? E mudar o banco um pouquinho, e amanhã ele for andar, ele vai sentar e vai dizer: não, tem alguma coisa estranha aqui na bicicleta, alguma coisa. Ele vai olhar: ah não, o banco está errado. Pode ser mínimo. É perceptível. Tá? Então esse engate aqui é uma coisa muito detalhista, a posição do clipe, mas a gente tem que procurar apoiar sempre na cabeça dos dedos ali para conseguir aplicar mais força. E além disso, no pedal, a gente não pode deixar o pedal muito rígido no engate, porque é perigoso. O que acontece? As nossas articulações, elas trabalham conectadas durante o movimento. Se está usando o pedal plataforma daquele solto, o pé se desloca e se ajusta. Mas se ele estiver preso, como é na sapatilha, quando o meu joelho estiver fazendo flexão e extensão e fazendo as rotações da tíbia, eu aumento muito a carga no joelho. O que significa que vai doer. E mais cedo ou mais tarde vai começar a ter uma dor no joelho. Por quê? Porque aquele pedal está muito preso e não está deixando o corpo trabalhar nas amplitudes que precisa. Então a gente tem que deixar um pouco solto ali, né? Esse pedal. Não pode deixar 100% preso. E tem gente: ah, não, eu gosto bem preso, porque daí quando eu estou fazendo força, vai prender igual, entendeu? O solto só vai influenciar aquele deslocamento horizontal, que é o que a gente faz para soltar, né? E às vezes, quando vai andar nesses pedregulhos, é até bom não estar muito preso, qualquer coisa, né, já solta meio que sozinho. Depois disso, outra coisa importante, a cadência. A cadência pedalada tem um papel muito importante na técnica, porque ela determina que tipo de músculo a gente está usando. Nosso músculo tem vários tipos de fibra. Tem fibra que aguenta mais, tem fibra que aguenta menos, né?
Então, se vocês estiverem usando uma cadência muito baixa, vocês vão ter que produzir muita força, que significa que vocês vão gastar muita energia. Se vocês estiverem usando uma cadência muito mais alta, vocês acabam diminuindo a força que vocês precisam gerar. Então, ciclistas recreacionais geralmente está em média de 60 a 80 RPM. Quando pega alguém treinado, isso vai para 90 RPM, a média, hein? A média. No plano, isso para percurso de 50 a 190, isso aqui são dados da volta da Espanha, de alguns anos atrás. E nas subidas, subidas de 15 km, que a gente não tem aqui, né? 70 RPM. Esse é o ideal de acordo com critérios fisiológicos e alguns critérios mecânicos de técnica de movimento. Tá? Mas por que isso? Vamos lá. Pensa assim, a potência é trabalho produzido na unidade de tempo. Vou puxar um pouco vocês aí agora. Trabalho é uma força multiplicada por um deslocamento. Ok? Então, se a gente substituir lá em cima o trabalho, fica que a potência é força vezes uma distância dividida pelo tempo. Distância dividida pelo tempo é velocidade. Então, a gente tem que a potência é igual a força vezes velocidade. O que significa que potência é aplicar a força direito e girar em rotações altas. Isso é o que vai nos dar potência. Vocês podem ter 200 watts de potência fazendo muita força e girando pouco. E vocês podem ter 200 watts fazendo pouca força e girando muito. Aí vai do que cada um acha mais confortável. Mas o mais eficiente é girar mais, né? Tentar buscar essas cadências de 90 RPM de média, né? Bom, indo adiante mais um pouquinho. Se eu aplico muita força, se eu faço muita carga, é óbvio que meu corpo vai sentir isso. E o joelho é uma das articulações que mais tem lesão em ciclistas, né? Lesões não relacionadas a quedas, né? Lesões por treino. Então, como é que a gente pode cuidar para diminuir essa dor a partir de alguns ajustes simples aqui? Bom, tem alguns ajustes que são muito práticos de se fazer. Eu peguei dois para mostrar aqui para vocês, basicamente. O primeiro é o alinhamento do membro inferior. Então, quando o pedal estiver na horizontal, aqui, certo? Quando o pedal estiver na horizontal, eu tenho que ter a parte da frente do meu joelho alinhada com o eixo do pedal. E como é que a gente ajusta isso? Com o selim, né? Ajusta botando o selim para frente e para trás, mudando um pouquinho a altura. Não estou dizendo que é um negócio rápido de fazer, mas não é complicado. Dá pra gente fazer até em casa, entendeu? Dá pra gente sentar um dia lá, né? Botar o bike no apoio e tentar ajustar. Outro ajuste interessante também de se fazer é colocando o pedal aqui embaixo, cuidar para que o joelho tenha um ângulo de em torno de, vamos botar uma média aqui, de 25 a 30 graus. Ou seja, ele não pode estar totalmente estendido. Ele tem que ter um pouquinho fletido, ele tem que ter um ângulozinho ali, que eu já vou explicar por que ele funciona. Para que ele funciona. Tá? Então, esses dois ajustes não são difíceis de se fazer. E às vezes, né, podem nos ajudar a não ser tanta dor. Agora, por que eu tenho que fazer? Se vocês estiverem com o selim muito baixo, vocês vão aplicar força no pedal, com o joelho muito flexionado. E quando o joelho estiver muito flexionado, ele acaba gerando uma compressão da patela, né, do músculo da frente do joelho, contra o fêmur. Isso causa dor, isso pode causar uma lesão. Essa compressão entre patela e fêmur. Então, se tiver, é como estar agachado. Se vocês ficarem agachados muito tempo, levanta, meu joelho doeu, né? Por quê? Porque os músculos estão tracionando na coxa e na inserção lá do tendão na tíbia, eles ficam puxando a patela e ficam apertando. Agora imagina fazer isso empurrando lá o pedal com não sei quantos, né, de força. Então, esse é um cuidado importante. Como é que a gente cuida isso? A partir desse ajuste aqui. O outro é o seguinte, se o meu banco estiver muito alto, se o selim está muito alto e o joelho estende demais, o meu músculo não consegue ajudar na flexão, na recuperação. Porque ele está tão alongado que ele não consegue produzir força. Então eu tenho que ter um pouquinho de flexão nessa fase onde o pedal está lá embaixo. Então são dois ajustes que, se alguém tem dor no joelho e vai num desses caras aí que faz ajuste na bicicleta, a primeira coisa que ele vai mexer é isso. Porque provavelmente essa é a causa, né? Então isso vai permitir que essa compressão no joelho diminua e também que eu consiga usar de maneira mais adequada os meus músculos.
é óbvio que se vocês forem pensar assim, mas no mountain bike, né, às vezes o selim muito alto é ruim ou baixo, depende, às vezes vai ter situação específica que vocês vão ter que, sei lá, colocar o selim um pouco mais baixo, ajustar e que vocês consigam se posicionar atrás dele numa descida, alguma coisa assim. Mas isso não é a rotina de treino, entendeu? Na rotina de treino esses ajustes vão funcionar 100%. Outra coisa importante que nos ajuda é a posição horizontal do selim. Ele tem que estar nivelado na horizontal. Por quê? Porque se ele estiver para baixo ou para cima, ele muda a posição desses nossos músculos do quadril e principalmente ele pode aumentar a compressão que a gente tem na região ali do períneo, né? Tanto homem quanto mulher, que causa a dormência, a parestesia, pode causar um pouco de dor, enfim, né? Aquela sensação de sumiu, cadê, né? Que depois volta, mas isso resulta do quê? De pequenas vias nervosas que são comprimidas, então a informação não consegue mais passar, e aí o cérebro entende que não tem mais nada lá, entendeu? Não tem mais nada vindo, né? Acabou. Depois, só levanta do banco, melhora. Então, se vocês forem estudar, tipo, dicas para prevenir isso aí, além do banco, a bermuda, aquela coisa toda, é de vez em quando suspender o peso enquanto está pedalando. E é fácil de fazer isso aí. Né? Estende o joelho e fica um pouquinho, né, ali, 100 metros que vocês andarem, aliviando esse peso no banco, já vai diminuir essa sensação ruim. Tá? Aqui eu coloquei um comentário de bermuda, né, mas o que eu quero destacar é que a gente tem que usar sem bermuda limpa, né, preferencialmente, né, porque como não usar a cueca por baixo ou calcinha, né, no caso das mulheres, da bermuda é ruim, né, porque pode causar assadura, atrapalho e tal. Então o ideal, a roupa de ciclista é feita para usar sem nada por baixo. Né? E aí tem que estar limpo, né, então tentar evitar, né, porque pode ter alguma bactéria, alguma coisa assim, daqui a pouco, né, vai saber. E cada um usa a sua, né, preferencialmente. Então quase lá, pessoal. Depois outra coisa importante que a gente acaba não tomando muito cuidado às vezes é a posição do tronco, né, e das mãos. E tem algumas táticas aí que podem nos ajudar, né? No mountain bike, se vocês olharem, até foi bom o Paulo trazer a máquina dele aqui, ó, porque ela está regulada perfeitamente. Olha só o que acontece, ó. Essa maneira correta de segurar com a mão na posição neutra. É assim, né? Então, puxa aqui o freio. Se vocês colocam esse freio um pouquinho mais para cima, olha só o que acontece com o pulso, ó. Esse ângulo que vocês criam no pulso, primeiro é que ele vai fazer os músculos terem que contrair um pouco mais do que eles deveriam. E segundo, que ele vai aumentar a compressão contra o guidão. E todo mundo já sentiu algum dia a dormência do mindinho, né? É a mesma coisa que acontece no selim. É um nervo que é comprimido, a informação para de chegar lá, e aí fica adormecido, né? Amortecido, como queiram, né? Então esse é um ajuste fácil de se fazer e que ajuda bastante. E também, né, além disso, na hora de frear é mais efetivo. Por quê? Porque os dedos estão numa posição mais anatômica para fazer a tração. Se eles estiverem nessa posição, que a gente chama que eles estão estendidos, eu vou ter de novo, o músculo já vai estar numa posição não ideal para produzir essa força. Ok? Quando é o guidão de estrada, tem vários ajustezinhos ali que são interessantes, né, de se fazer. O primeiro deles é que assim, o apoio sempre tem que ser confortável. Então se a gente for pegar de cima para baixo, né, aqui em cima a gente tem que posicionar o manete de uma forma em que a minha mão tenha a maior área possível de contato. Porque quanto maior for a área de contato, menor vai ser a pressão que eu vou estar sentindo. E aí aqueles desconfortos, aquelas dores diminuem. Depois, essa parte de baixo aqui, que é quando é muito, a gente tem, mas eu vejo que muitos não usam, né? Mas é muito importante porque segurar o guidão aqui embaixo diminui até 20% a resistência do vento, que significa que você sofre menos para pedalar. Né? Então, só que esse apoio aqui tem que estar na horizontal. Aí você fala, mas o meu não é bem, o meu guidão é meio curvado. Não, tem uns modelos que não são muito ergonômicos, né? Mas preferencialmente, se tiver a curvatura mais embaixo, posicionar ela na horizontal. Certo? E o freio, né, e o câmbio tem que estar posicionado também de uma forma que vocês alcancem com o dedo.
Senão não adianta nada deixar o manete lá em cima e vocês não conseguem segurar. Vocês têm que ter contato, pelo menos um dedo ali, para se precisar frear, alguma coisa assim, né? Fazer. Então, precisamos ter o agarre firme para ter mais força e um apoio adequado para diminuir essa pressão na região da mão. Certo? Porque quando for andar mais de 50, 60, vai sentir. Né? Vai sentir, ah, mas o meu dedo, né? Não sinto mais o meu dedo e tal. Muda de posição. Né? Isso também vai fazer com que aquela região que foi comprimida consiga trabalhar de novo, oxigenar, enfim, ter circulação sanguínea. Quando se pedala de pé, por exemplo, que é outra dúvida da técnica também que muitas pessoas têm, né? Pedalar de pé não é um bom negócio, ponto. Por quê? Porque gasta muito mais energia. Agora, às vezes é necessário, entendeu? Às vezes tem que abrir espaço, às vezes é uma subida muito grande. Então, o que se sugere, né? Se sugere que subidas fortes, ou seja, com mais de 8% de inclinação, nós não temos nenhuma aqui, assim, né? Tem que pedalar de pé. Então, teoricamente, na nossa região aqui, não precisaria pedalar de pé, né, na subida. Mas, tem muita gente que pedala. Né? Só que qual que é o problema, né? 5% a mais de gasto de energia. Então, se é um pedal mais longo, vale mais a pena mexer na relação ali para poder girar mais e aguentar aquela subida, do que tentar, né, gastar tudo que tem, aquela reservinha naquele momento. Agora, se é um sprint, não. Sprint é salve-se quem puder. E aí é bom pedalar de pé, porque ele aumenta, essa pedalada em pé aumenta em 10% a potência produzida. Então, e óbvio que vocês nunca vão ver ninguém sprintando sentado numa prova, né? Então, tá, a prática já explica, né? Nas trilhas, obviamente que vai ter situações que vocês vão ter que levantar, e às vezes também quando vai passar por um trecho que tem muita irregularidade, às vezes é mais fácil de absorver o impacto, enfim, isso são situações bem específicas, vão ser período muito curto de tempo. Agora, quando eu estou treinando, andando distâncias longas, vocês vão ver que pedalar sentado é melhor do que se arriscar ali e pedalar distâncias grandes em pé. A não ser quando vocês encontrarem subidas muito fortes, ou ultrapassar alguém, né? Querer dar aquela escapadinha que o Sasso dá de vez em quando, né? Aquela coisa toda. Então, o que fica desse bate-papo, né? Primeira coisa é que essas dicas são dicas de técnica que funcionam, mas muitas vezes vocês acabam, pela experiência, já se ajustando na bicicleta. Tanto é que quando vocês mudam de bicicleta por algum motivo, fica um tempo, né? Ah, mas vai, sobe o banco, baixa o banco. Eu não sei o que lá, puta, e vai, não, vou ter que trocar, porque não me adaptei, né? Calma, né? Demora um tempo para se achar de novo naquela bicicleta. Então a experiência ela vai aprimorar a técnica. Não tem muitos estudos com ciclistas sobre isso, mas com corredores tem muito. Né? Porque às vezes o corredor ele tem tanta experiência que o desempenho dele independe da técnica. Tem alguns estudos que mostram isso, né? Mas lembre, isso é o 1% das pessoas. Os outros 99% vale a pena se ajustar um pouquinho. Pensar os movimentos é eficaz. E tem alguns estudos que mostram o efeito do treinamento mental. Tá? Então, se vocês conversarem com um competidor de alto nível, eles mentalizam todo o trajeto, como é que vai ser, eles pensam, não, nessa descida eu vou fazer assim, naquela subida eu vou fazer assado, porque funciona. Tem estudos na área de psicologia, vários, que mostram que imaginar o que vai acontecer funciona. Mas também enquanto está fazendo. Se eu vou treinar agora, eu vou treinar a cadência, eu vou treinar não ficar empurrando o pedal na volta, né? Então, se conhecer, ficar ali tentando pensar, sentir o que os músculos estão fazendo quando está produzindo força, tem um efeito. Não precisa fazer 50 km assim. Faz um trajeto, 1 km, 2, 3, depois desce o pau, faz o que quiser, depois volta, né? Treinar é isso, do contrário é só andar de bicicleta, né? Depois, as pessoas são diferentes, né? Então a adaptação dessas questões vai variar de pessoa para pessoa. Alguns vão atingir alguns critérios técnicos mais rápido, outros vão demorar um pouquinho mais, né? Então isso é normal. Tem gente, mas eu não me adaptei ainda, não estou conseguindo. Faz parte, né? Faz parte do processo de treinamento e adaptação. Tem algumas coisas importantes que podem ser treinadas: cadência, aplicação de força e a técnica de agarre na bicicleta na hora de produzir força podem ser treinadas tranquilamente, né? E a última mensagem é que a gente não pode esquecer que o mais importante não é
a bicicleta, mas é o que vai em cima dela, como eu digo. Né? Às vezes a gente pensa, não, mas é que eu preciso de uma bicicleta nova. Né? Não é a bicicleta, às vezes, o problema. Né? É quem vai em cima, entendeu? Eu preciso, talvez, cuidar algumas coisinhas que eu não estou cuidando. Né? É mais barato do que a bicicleta nova. Obrigado.